Olá, esta é a terceira aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema será função exponencial e hoje nós vamos dar uma estudadinha nos gráficos, né? No comportamento dos gráficos da função exponencial, tentando estabelecer o que a matemática estabelece, né? O conhecimento científico da matemática sempre visa estabelecer padrões, né? Então, matemática, a definição, é a ciência que estuda os padrões. Então, a gente vai tentar estabelecer o padrão de comportamento de uma função exponencial, tendo em vista os seus coeficientes, né? Que no caso aí a maioria vai ter o a elevado a x, que é uma forma geral, vamos dizer assim, né? É, eu vou fazer aqui utilizando o GeoGebra, que é mais fácil, né? Mas vocês podem pegar aquela tabela da atividade passada, né? Que eu fiz uma parte dela e faltou um pedacinho para vocês poderem fazer, que está na atividade 9. E aí vocês podem pegar esses valores e substituir lá também, não tem problema nenhum. Que eu achei mais fácil, mais prático e até mais apresentável, mais bonitinho aqui para fazer no GeoGebra, né? E aí vocês veem aí como que vai ficar, tá? Então, nós paramos na atividade 9, né? Que teria que fazer a tabela e aí você teria que observar a tabela e agora fazer a construção de acordo com os pontos que está naquela tabela, substituir aqui, tá? Então, a forma geral aqui da função exponencial, lembrando a palavra exponencial vem de expoente, né? Então, assim, pode ser que tenha mais algumas outras coisas, mas de maneira simplificada, eu tenho A, esse A é a representação de um número qualquer, elevado a x. Então, nos primeiros exemplos, que está na página, deixa eu ver aqui qual página que é, a página 9, né? Então eu tenho esse A, né? Esse A aí como 2 na primeira função, f de x, g de x, o A é igual a 3 e o h de x, o A é igual a 4. E aí a gente vai tentar estabelecer padrões para o comportamento destas funções, tá? Então o que a gente percebe ali? Que esse A ele é maior do que 1, né? Então a gente vai ver esse padrão. Então eu vou substituir esses gráficos aqui usando a GeoGebra, já coloquei aqui depois, né? Pode fazer também, tá? Mas dá para marcar os pontos lá e colocar algum comportamento. Tem o espaço lá para vocês colocarem, né? Eu prefiro fazer aqui que eu acho que fica melhor. É só para a gente analisar o padrão deles, né? Bom, então vou colocar aqui, ó, 2 elevado a x. Ah lá, aí está o comportamento, né? 3 elevado a x e 4 elevado a x, certo? Bom, então tá aqui o gráfico, né? Os três gráficos aqui, né? Tudo dentro do plano cartesiano, é mais ou menos o que você vai ter que fazer lá, né? Uma coisa importante de observar isso aqui é o principal. Eu vou dar um zoom aqui, né? Ele nunca vai encostar no eixo de x, tá vendo? Ó? Eu estou aproximando aí, você vai perceber que está bem próximo, mas não encosta. Esse é um padrão da função exponencial, ou seja, partindo dos pontos, né, dos termos matemáticos, ela não tem raiz, né? Ela não encosta no eixo de x. E outra coisa muito importante da gente observar, porque, por exemplo, se a gente observar só esse pedaço, parece metade de uma parábola, né? Mas uma coisa principal aqui da função exponencial é que ela sempre vai passar por esse ponto 0 e 1. Né? 0 para x e 1 para y. Por quê? Provado matematicamente, dá uma olhada lá, né, nas folhas de vocês, que todo número elevado a 0 vai dar 1, né? Como aqui eu tenho 2 elevado a 0 vai dar 1, 3 elevado a 0 também vai dar 1 e 4 elevado a 0 também vai dar 1. Então ela passa por esse ponto aqui 0 e 1. Isso é um padrão matemático, né? E o que a gente percebe também? Que todos os gráficos
a curva que foi feita aqui, né, ela sempre vai subir, né, ou seja, ela é uma função crescente, tá? E ali, no termo geral matemático que a gente vai tentar desenvolver, né, para essa função, aquele A ele tem que ser maior que 1, porque se a base ali, da base da função lá, o A, né, ele for igual a 1, qualquer número elevado 1, qualquer expoente que eu colocar vai dar sempre 1, né, então dificilmente você vai encontrar uma função exponencial com o valor igual a 1, né? Então tem que ser sempre maior que 1, aí você tem os padrões de comportamento, certo? Bom, então voltando aqui, eu coloquei aqui o padrão dela, né? Então, olha lá, para A maior do que 1, ela é uma função crescente, né? Então ela vai ter esse comportamento. Coloquei aqui mais bonitinho só para a gente poder ver, mas aí você vai tentar traçar essa ideia para a apostila aqui, tá? Marcando esse ponto, né, que ela passa ali pelo eixo de Y, né? Isso é super essencial, né? Como não tem um aqui, você marca mais ou menos na metade, né? Entre 0 e 2, você marca na metade. Então, tenta fazer, né, mais ou menos a curva, mas a ideia é que eu observe isso aí, né? Quando aquele A for maior do que 1, 2, 3, 4, pode ser de repente uma fração, né? Desde que não dê um número, né, menor do que 1, né? Então aí você tem esse padrão de comportamento, ela é uma função crescente. As semelhanças, né? Eu vou falar algumas, aí vocês podem resumir, podem acrescentar mais algumas coisas. Todas elas são crescentes, né? Isso é o principal. Ela passa pelo ponto 0 e 1, né? 0 para x, 1 para y. E também ela nunca encosta no eixo de x, né? Esse é um padrão principal aí delas aí, tá bom? É importante marcar isso daí porque na AP ele pede para a gente poder analisar gráficos e funções, né? Então, dá uma função, pede para colocar o gráfico ou vice-versa, tá? Bom, agora o segundo aqui, o segundo comportamento, eu coloquei aqui, já vou colocar os gráficos, né? Tá na mesma página, né? Na página 9, né, da continuação. Agora a gente vai tentar ver aqui no caso das funções do mesmo tipo, só que ali está em forma de fração, né? Então, 1 dividido para 2 dá 50 centavos para cada, né? 1 dividido para 3 dá aproximadamente 33 centavos para cada, e 1 real dividido para 4 dá 0,25, tá? Então a gente percebe aqui, nesse caso da função, é bom marcar isso aí também, tá? A sobre x, viu? A gente percebe isso daqui, ó, que os valores que eu coloquei, se você tiver dificuldade com essa nomenclatura, você escreve do jeito que está aí e coloca embaixo. Isso significa o quê? Aquele A menor que 0, menor que 1, significa que aquele valor do A, né, que vai fazer o papel aí da base, ele está entre 0 e 1. É isso que significa, tá? Então ele começa no 0 e vai até 1. Então vai ser 0,3, 0,4, 0,45, alguma coisa desse tipo, tá? E geralmente é representado em forma de fração. Lembrando que se eu dividir 1 para 2 dá 0,5, está dentro daquele intervalo. 1 dividido para 3 dá aproximadamente 0,33 e 1 dividido para 4, 0,25. Então todos eles estão nesse padrão aí, nesse intervalo de valores que começa de 0 até 1. Ali está escrito que o A pode ser maior que 0 e menor que 1, tá? Vou jogar aqui no GeoGebra só para a gente poder ver aqui o comportamento. É bom vocês fazerem também, mas tá os pontos lá, né? Se você fez o cálculo correto, você vai conseguir encontrar os valores lá, tá? Então vou fazer o primeiro, ó, 1 é dividido, tá? Você coloca dividido que ele representa em forma de fração lá, 0,5, não é isso? Agora eu vou colocar aqui o expoente, né? Ó. Então, marquei aqui a primeira. Deixa eu ver se saiu ou não saiu, não. Vou apagar isso aqui. Vou colocar de novo, vai. 1 dividido para 2. Aí por elevado a x aqui. Olha lá. Primeiro saiu, né? Agora eu vou fazer o segundo. 1 dividido para 3.
né? Olha lá, dá aproximadamente 0,33, né? 33 centavos para cá, né? Aí vou colocar elevado a x, né? Olha lá, tá o segundo gráfico lá. E 1 dividido para 4. Dá para fazer sem o programa, né? Mas a ideia aqui não é que você fique criando gráficos, é que você perceba o padrão matemático que essas funções têm, né? Bom, então aí a gente percebe agora que o comportamento é um pouco diferente do outro, também passa pelo ponto 0 e 1, né? Isso é um padrão essencial aí da função exponencial, né? E aí aqui, ó, porque com o número elevado a zero vai dar 1, inclusive as frações, né? Nós já fizemos na atividade anterior, né? Então você vai perceber que agora o comportamento é diferente, ela está diminuindo, né? E o mesmo padrão aqui, se a gente for dar zoom aqui, eu vou dar um pouquinho só de zoom, mas você vai perceber que ela nunca encosta, né? Ó, por mais que você aproxime, né? Eu dei um zoom aqui, ela não vai cortar no eixo de X. Aqui é mais fácil perceber essa meio elevado a x, que está mais distante, tá vendo? Estou aproximando, mas as outras, se for aproximando, você vai perceber que está bem próximo, mas não chega a encostar, né? Bom, então vamos lá, voltando aqui. Aqui eu já coloquei o padrão e o gráfico, né? Mais ou menos o recorte daquela parte. Tá aí os gráficos. E aí o que a gente percebe aí? Qual é a semelhança destas funções? Todas elas são decrescentes, né? Elas passam pelo ponto 0 e 1 também, e ela nunca encosta no eixo de x, ou seja, ela não tem raiz. Então, assim, para não confundir, porque geralmente vai cair pouco, mas costuma cair também para você fazer a análise dos gráficos de funções quadráticas ou função do segundo grau, que foi o tema do bimestre anterior. Pode ser que caia uma questão ou outra, dá o gráfico da função tal, e você precisa fazer a análise, né? E pode ser que tenha uma função do segundo grau no meio de funções exponenciais, por exemplo, que é o que nós estamos estudando aqui, né? E aí o que acontece aí? Isso é uma dica essencial. Se você perceber que ela está cortando lá no eixo de x, ela não é uma função exponencial, ela pode ser uma função do segundo, pode ser do primeiro, esse tipo de coisa, tá? Então, aí são os gráficos, faz a análise, escreve o máximo que vocês puderem escrever das semelhanças, né? Eu dei algumas dicas, mas vocês podem acrescentar mais alguma coisa se for o caso de vocês, né? Bom, aí a continuação, ele compara dois gráficos, né? É mais ou menos o que a gente fez no outro, né? Então por isso que eu não fiz de novo, tá os gráficos aí mais ou menos, né? Aí ele fala lá, em f de x igual a x, que é a função exponencial, o que acontece com a curva da função quando o valor de a está entre 0 e 1, e vamos diminuindo cada vez mais. Então, entre 0 e 1 seria o segundo gráfico, que é meio elevado a x, que é o gráfico representado pela cor verde, né? E ele compara com o gráfico oposto, que nesse caso aí, né, que é o gráfico 2, né, que o oposto de 2, o inverso de 2, né, seria 2 elevado a x aí, tá? Bom, ele pergunta quais são as semelhanças entre os dois gráficos, né? Os dois gráficos são exponenciais, né? E a semelhança passa lá entre o 0 e 1, né? Isso é um padrão aí matemático. Pode repetir algumas coisas do que você marcou lá, né? E qual a principal diferença? A principal diferença é que elas são opostas, né? Uma é oposta à outra. Essa é a principal diferença entre essas duas, né? Ou seja, uma está diminuindo, no caso o gráfico verde ele é decrescente, porque o A ali está entre 0 e 1, e o segundo gráfico, que é 2, o A é maior do que 1, né? Então essa é a principal diferença, elas são opostas, não são inversas, tá? Que aí depois a gente vai estudar qual é a função inversa da função exponencial, certo? Bom, então aí coloca lá, marquei aqui algumas informações, aí faz aqui. Bom, vamos lá.
atividade 10, né? Atividade 10 é uma atividade para completar os conceitos aí do que a gente viu e vamos ver aqui o que ele pede para fazer. Analisando as tabelas e os gráficos que você construiu, preencha as lacunas, lacuna significa espaço vazio, alguma coisa assim, né? Do quadro abaixo com as palavras crescente, decrescente e multiplicando por A. Eu creio que a última parte é mais difícil, mas se a gente conseguir achar a lacuna e escrever crescente e decrescente, a gente mata o exercício, sobra só uma para fazer o outro lá, né? Bom, primeiro aí. Quando x aumenta uma unidade a partir de qualquer valor de ax, também aumenta. Ou seja, a função f de x ax essa eu achei mais difícil de colocar, né? Mas o que a gente faz? A gente pode fazer por eliminação. Vamos ler as outras duas, talvez a gente consiga fazer, né? E aí aí vocês têm que pegar o que eu pedi para vocês marcarem lá para estabelecer o padrão do comportamento da função exponencial. Sendo a maior do que 1, quando o valor de x aumenta, o valor de ax também aumenta. Ou seja, a função f de x, a igual a x é. E isso aí já dá para a gente estabelecer, que eu acabei de explicar para vocês lá. Vocês podem colocar lá o que acontece quando esse a é maior do que 1, tá? Então é só dar uma olhada lá e você consegue preencher. Aí já veio na correção, veio errado ano passado e esse ano também, né? Aí na apostila de vocês, não sei se está igual a minha, não sei se já veio corrigida, mas está escrito assim: A é menor do que x, menor que zero. Não, no lugar desse A tem um x, e na verdade era para ter um A aí, tá? Não era para ter um x, né? Então aí, o que está escrito aí? Sendo o A entre 0 e 1, tá? É isso que está sendo escrito. Quando o valor de x aumenta, o valor de ax diminui, ou seja, a função f de x igual a elevado a x aí você vai preencher lá. É só dar uma olhada para essas duas, eu creio que vocês não vão ter dificuldade de responder. A primeira é um pouquinho mais difícil, mas conseguindo preencher as duas segundas lacunas, sobra só uma, aí você faz por eliminação, tá? Bom, agora aqui o gráfico da função exponencial, tá? Hoje está muito na moda a gente falar, né? Depois a gente vai estudar com mais afinco, com mais detalhes e tal, mas o que significa um crescimento exponencial, né? Ou eu multiplico por alguma coisa, por exemplo, o crescimento de uma cidade é sempre o dobro, o triplo, né? Crescimento, sei lá, de produção de arroz, alguma coisa assim. Então, ou eu multiplico por alguma coisa, ou eu faço o processo contrário, que é dividir. Ou eu vou sempre dividindo por 2, sempre dividindo por 3, sempre dividindo por 4, alguma coisa assim. E em alguns casos, também a gente vai ter o crescimento exponencial sendo medido em porcentagem, só para ter uma ideia, né? Se eu tenho o dobro de aumento a cada ponto de um gráfico, por exemplo, né? É a mesma coisa que crescer 100%, né? O dobro é crescer 100% também, né? Então tem essas relações aí, tá? Mas aqui, inicialmente, é só para analisar os gráficos e a gente vai marcar alguns pontos. Eu marquei aqui, não ficou muito bonitinho não, porque aqui é meio complicado de fazer algumas coisas também, né? Algumas coisas são mais fáceis aqui, outras coisas são mais fáceis na lousa, mas vamos lá. Ele quer que a gente observe os pontos de A até F no plano cartesiano, só para lembrar, coordenada de x e y, e marque esses pontos. Então, o ponto F, ó, é 2 para x e 4 para y. O ponto E é 1 para x e 2 para y. O ponto D, que é o principal, né? Ele sempre vai passar pelo 1, no caso da função exponencial, né? Então é 0 e 1. O ponto C é menos 1 e 0,5, ou meio. O ponto B, eu tentei fazer, mas dá para perceber que ele está na metade, né? Então, assim, para você colocar lá, você pode colocar em forma de fração, mas eu acho mais fácil, como a representação aí está em decimal,
Então você vai pegar o que? 0,5 ou 50 centavos e dividir na metade, né? Então tem os 50 centavos, vou dividir para duas pessoas, quanto que cada um fica? Esse seria a coordenada y, né? E o ponto A está em menos 3 e vai ser a metade da metade. Ou seja, você vai achar a coordenada lá do ponto B, depois você vai dividir na metade de novo, né? Então, por exemplo, se deu 0,3, por exemplo, você vai fazer a metade de 0,3 para poder achar o de baixo, certo? Faz aí, faz as marcações. Alguns podem até fazer em forma de fração, mas aqui na tabela ó, ele pede para fazer a partir da observação daquele gráfico, você marcar os pontos para coordenada de x e y, né? Se quiser fazer em forma decimal, pode fazer, não tem problema nenhum não, tá? Observando a B agora, tá? Observando os pontos do gráfico, deduza a lei de formação, ou seja, a formação qual tabela, né? Qual tabela não? Qual função a elevado a x que representa isso daí? E complete os valores de a, né? A até f, tá lá, né? O mais fácil, você pode até comparar com a atividade anterior, atividade 9, né? Que tem as tabelinhas lá, você pode até comparar que você vai perceber que tem alguns pontos em comum. Mas se você achar um pouco difícil, é melhor pegar os pontos aqui, ó, o A é 2, né? No caso do X aí, né? Do X. Quando o X for 2, a resposta que eu tenho é 4. Quando o x foi 1, a resposta que eu tenho é 2. Então aqui ó, a gente percebe, né, a variação comparando o eixo de x. Por exemplo, eu vou pegar só os positivos que eu acho que é mais fácil. 1, né, depois vai para 2 e depois vai para 4, ou seja, é sempre o dobro, né? Então já dá para matar o exercício. Aí esse valor aí que é o dobro representa o que, né? Esse vai ser o valor do A. Se achar difícil fazendo assim, você pode pegar, comparar com a atividade 9, ver qual daquelas tabelas que tem esses valores, que é 4, 2, né? 1 e assim vai, tá bom? Faça uma pesquisa e indique uma situação que envolva um crescimento exponencial. E aí ele pede para você criar um problema, né, para isso. Bom, vamos lá então, né? Então aqui nós vamos aqui no Pai Google, né? O que o Google não sabe, a humanidade desconhece, né? Então vou colocar aqui e a gente vai tentar ver. Tem várias situações, tá? E talvez, se tiver dificuldade de criar, na outra atividade também ele vai pedir para criar alguma coisa, né? Mas vamos lá aqui, ó, crescimento exponencial, que é a situação que eu estava falando aqui, né? Você vai ter várias e várias situações, né? Analisando sobre isso. Então ele quer um exemplo, tá? De um crescimento exponencial, né? Tem aqui do Wikipedia, não é muito bom, mas só para ver, ó, o crescimento até do coronavírus você pode relacionar. É muito comum ter alguns problemas envolvendo a situação de bactérias, né? Porque a produção dela é sobre isso. Ou pode até colocar, por exemplo, exemplos, né? Exemplos de crescimento exponencial, acho que talvez fique até mais fácil de achar, né? Aí tá aqui, ó, né? Você pode ler e tal, tem alguns exemplos aqui, né? Mas pode analisar. Bom, aí coloca um exemplo lá, tá? Um exemplo eu acho que tá bom, né? E criar um problema. Eu acho que da pesquisa você consegue fazer, né? Como ele está falando do crescimento, então você tem que criar alguma coisa que relacione o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, alguma coisa assim, que esse é o que é chamado de crescimento exponencial, tá? Bom, o outro exercício, né? A última atividade aí, ele fala da atividade 12, né? Pediu para fazer a anotação do caderno, mas se você quiser, você pode fazer na apostila mesmo, né? Tem uma parte da apostila que você consegue fazer essas situações. Antes que eu esqueça, né? Aqui a partir
depois da atividade 10, né, tem lá o mundo digital, né? Eu não coloquei porque ele dá alguns exemplos de aplicativo que você pode usar. O melhor que tem aí é o GeoGebra, tá? Que a gente consegue mais coisas, né? Mas tem o Implot, tem outros aplicativos aí, todos eles dá para instalar no celular também, mas eu costumo usar o GeoGebra que eu acho que tem melhor. Então ele dá algumas dicas, eu não vou colocar muito sobre isso porque eu creio que a gente consegue fazer aí pelo quem não tem, só acessar, né, no computador o site lá, o GeoGebra online, né? Que aí você consegue acessar, tá? Bom, então a outra, ele vai pedir para você fazer uma tabela parecida com o que está na página 12, né? Relacionando os pontos no plano cartesiano, marcando x e marcando y, né? Então aí a gente vê aqui, tá? Ele pede para marcar também os pontos, né, nesse gráfico de AD. Aí ele pergunta lá, analise o comportamento deste gráfico. A função exponencial representada é crescente ou decrescente, certo? Então, tá aqui o gráfico. Eu coloquei ele aqui fora que eu acho que fica um pouco melhor, né? Bom, essa daqui é um pouquinho difícil de identificar, né? Mas aí precisa ver o padrão certinho, tá? Mas o que que acontece? Se ela acho que é óbvio, né? Dá para saber que ela é decrescente, que ela está diminuindo. Então ela tem uma representação em forma de fração. Vai ser 1 sobre o número que a gente poder identificar. 1 sobre A, por exemplo, tá? Geralmente é assim que a gente coloca. Ou a gente pode colocar com expoente negativo, colocando com menos o expoente, sei lá, um 5 menos 2, por exemplo. A gente pode representar isso uma forma de fração que a gente viu nas atividades anteriores, né? Então tomar cuidado aí, tá? Bom, então eu vou tentar identificar alguns pontos para a gente poder identificar um sobre o número que a gente vai colocar aqui, tá? Então olha só, o primeiro ponto eu tenho aqui, por isso que eu fiz ali um ponto, ficou um pouquinho fora aqui na hora que eu fiz, mas dá para entender. Então eu tenho o menos 2 e ali no meio está entre 26 e 24. Que número está entre 26 e 24? 25, né? Então, quando o x for menos 2, o y deu 25. Pensando que isso aqui é uma função exponencial, ou seja, é um número elevado a um expoente, tá? Agora aqui, ó, quando o x foi menos 1, o y ficou entre 6 e 4. 6 e 4, 5, né? Então, quando for 1 negativo, deu 5. Quando foi 0, deu 1, tá? Tá bem na metade lá, né? E quando foi 1, deu um número aqui que a gente não consegue identificar. Mas o que, que você vai perceber aí? Quando for menos 2, porque aí está na parte negativa, deu 5, deu 25. Ou seja, um número elevado à segunda potência, que dá 25. O número elevado à primeira potência, que dá 5. Só que o que, que acontece? Como ele está no decrescente, então você vai colocar 1 sobre esse número que você vai conseguir identificar. Porque 25 e 5 a gente consegue identificar qual potência que é, tá? Só que como ela está decrescente, é o contrário desse número que está com as potências negativas aí, né? Lembrando que toda função exponencial aí do decrescente, né? Ela tem um valor entre 0 e 1, que pode ser representado em forma de fração. Então você põe 1 mais esse número que você conseguir identificar aí, tá? E aí o ponto D, que eu acho que é o mais difícil de poder identificar, mas se você conseguir traçar a função, você vai conseguir identificar quando o x for 1, o y, qual resposta que vai, tá? É um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. E essa parte aqui também ele falou, ó, cria um problema a partir da situação imaginada do item acima, proponha uma questão que possa ser respondida com base dos dados do gráfico representado. Então, você pode colocar que ali é um decrescimento, ela está diminuindo, né? Então, ali eu tenho sempre que estar dividindo por algum valor, tá? Se você identificar esse valor, aí você coloca. Então, por exemplo, tá? Eu vou tentar inventar alguma coisa aqui, mas aí é a criatividade de cada um, né? Como é a resposta pessoal, então pode ser qualquer coisa. Então, vamos imaginar ali que eu
que eu tenho sempre a metade, tá? Que é a metade dividir por 2. Então eu posso colocar lá, por exemplo, o consumo de água de uma determinada cidade sempre cai a metade, né? É uma situação, tá? Por exemplo, a diminuição de um vírus, por exemplo, de uma determinada cidade, sempre cai a metade por ano. Ahn, o consumo sei lá, desmatamento, por exemplo, de uma cidade, sempre cai metade por ano. Alguma coisa assim, tá? Inventei algumas coisas aqui, né? E aí você poderia ver, sei lá, mortalidade infantil, né? É, quantidade de pessoas que estão numa um determinado curso de uma universidade, aí é a criatividade de cada um, tá? Mas o ideal é você identificar primeiro o gráfico e aí tentar fazer. Pode pesquisar alguns exemplos, né? Mais exemplos e tentar fazer o problema aí, tudo bem? Então, paramos por aí hoje, né? Aí a próxima aula nós vamos ter algumas situações mais práticas sobre o tema é, função exponencial, tá? A gente vai tentar ver alguns problemas aqui, inclusive tem até algumas questões do Enem. Vocês podem também dar uma olhada nas atividades, né, de 15 a 19 para poder ter alguma ideia também, né? Pode fazer isso aí também. Bom, então é isso. Um abraço a todos. Até!